Até então, o maior evento em número de cicatrizes tinha sido do Rio de Janeiro, em 2011, lá na região serrana, né, Petrópolis, enfim, Nova Friburgo, era o maior evento, né, lá foram mapeadas em torno de 4.000 cicatrizes. O Rio Grande do Sul, ele se diferenciou pela área muito extensa atingida, né, foram muitos municípios, né, mais de 18 mil quilômetros quadrados, né, compõem toda essa área que foi atingida pelos movimentos de massa. Então, isso acabou sendo muito maior que o caso do Rio de Janeiro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Rastros, onde liderança e sustentabilidade se unem para criar impacto. Eu sou Thaisa Trevisan e o episódio de hoje é muito especial, porque a gente vai falar com uma pessoa que vai trazer ciência, vai falar um pouco do território, de prevenção de desastres, mas acima de tudo também, quando a gente fala de riscos, a gente está olhando para as pessoas que estão nesse território. E eu conheci o professor Clodes na universidade, né? No meu mestrado. Não que eu sempre digo, né, Clodes, que eu não cheguei a ser sua aluna, mas ali a gente já se conheceu e hoje acompanho o teu belíssimo trabalho. Acho que é um exemplo o quanto o professor Clodes traz a ciência para perto da população, né? A gente sabe que muitas universidades fazem isso, mas o quanto depois também dos desastres de 2024 vocês conseguiram trazer muitas informações. Então, o professor Clodes, ele é doutor de Geociências pela USP, mestre em Sensoriamento Remoto pelo INPE, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ele é líder do projeto de pesquisa Latitude e integra o comitê científico do governo do estado do Rio Grande do Sul no projeto do Plano Rio Grande. E eu gosto muito de dizer, né, que muito além de currículos também é esse serviço que eu já comentei que faz para a sociedade. Então, Clodes, seja muito bem-vindo ao projeto aqui do episódio, né, do Rastros. E conta um pouquinho para nós como é que foi, lá em maio de 2024, iniciar esse mapeamento dos deslizamentos, porque vocês mapearam mais de 16 mil deslizamentos em 150 municípios do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Olá, Thaisa. É uma alegria participar desse momento, né, de diálogo contigo, né, com toda a tua audiência. E realmente nós estamos conversando mais ainda desde maio de 2024, porque a sociedade precisou e precisa muito da gente. A sociedade precisa de ciência, de tecnologia, né, de educação, e a gente também precisa, né, ter essa maior inserção nas diversas comunidades para que a nossa ciência ela seja cada vez melhor aplicada, né, às necessidades, né? E a gestão de riscos ela é uma grande necessidade que ficou muito clara com o desastre de 2024. Ela já era, né, uma urgência, digamos assim, né, para a nossa sociedade, mas o desastre de 24 escancarou, né? Em 2023, nós, da universidade, já atuamos nos eventos extremos do Vale do Taquari, com o mapeamento das áreas atingidas pelas inundações, né? Usando imagens de satélite, em grandes colaborações que envolviam até órgãos internacionais. Porém, 24 foi um evento muito maior, e um dos motivos de ter sido muito maior foi o fato de que as regiões não foram somente atingidas pelas inundações, também foram atingidas pelos deslizamentos de terra. E aí, o nosso grupo percebeu que deveria focar mais energia no mapeamento dos deslizamentos inicialmente, já que nós tínhamos outros grupos, né, mais dedicados às inundações e que já tinham a experiência de 24, de 23. Porém, nossa expertise maior é justamente com as análises, né, de movimentos de massa, e a gente pôde emergencialmente mapear as áreas atingidas, né, com o uso de imagens de satélite, para entregar o mais rápido possível para aquelas equipes que estavam atuando, né, no interior, nos diversos municípios, defesa civil, bombeiros, voluntários que vieram de diversas regiões do estado e do Brasil. Então, essa experiência em 24, ela começa pelo espaço, com a gente
recebendo essas imagens, né, que vieram dos nossos parceiros, como o Exército Brasileiro e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas também, Thaisa, nós, na sequência, fomos chamados para ajudar no campo, né? Então, a gente também se dedicou no mapeamento em campo, indo nos territórios, indo nas comunidades atingidas, fazendo aquele mapeamento de detalhe e ajudando as prefeituras, as defesas civis, a tomarem aquelas decisões difíceis, né? Afinal, é possível continuar nessa área atingida ou não? Não que essa dúvida tenha acabado em 24, mas na emergência a gente auxiliou. Obrigada, Clóvis. E acho que uma coisa, né, até para os nossos ouvintes, é que o que a gente teve nos deslizamentos de massa, porque, bem, você falou muito bem, a gente viveu momentos de enchente, né, anteriormente, aí em 23, 2 grandes eventos aí, né? Porém, em 2024 teve esse fator que foi a movimentação de massa, os deslizamentos. E uma coisa que você traz muito, né, nas suas palestras que eu assisto e que a gente que a gente já conversou, é que a gente não tem mapeado no mundo a quantidade de deslizamentos que aconteceu no Rio Grande do Sul. Esses 16 mil deslizamentos. De fato, é algo que nunca aconteceu em nenhuma outra região, Clóvis. Até um pouquinho para os nossos ouvintes que às vezes são leigos, né? A gente aqui está perto da BR-470 e a gente vê o montante dessas obras de engenharia que estão acontecendo, essas contenções, mas que ainda é uma área de risco, né? O que está se fazendo agora é mitigando, consertando, vamos dizer, esse dano causado, e que ainda vai um período para que a rodovia se estabeleça, e várias outras regiões aqui do nosso estado seguem com os mesmos problemas, assim, vamos dizer, né? Sim. No Rio Grande do Sul, em 24, foram atingidos 150 municípios, tá? Por movimentos de massa, né? Só por movimentos de massa. Isso corresponde a 30% mais ou menos dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Como tu falaste, né, nós tivemos aí mais de 15 mil cicatrizes mapeadas no nosso estudo, e é importante destacar, essas cicatrizes são aquelas que são identificáveis pelas imagens de satélite. Quando a gente vai em campo e vê no detalhe, a gente sabe que é mais, né? Tem deformações no terreno que não são perceptíveis pelo satélite, elas são perceptíveis no campo, por imagens de drone. Então, é mais que isso, tá? É mais que isso. E isso configurou no maior evento já registrado no Brasil, tá? Até então, o maior evento em número de cicatrizes tinha sido do Rio de Janeiro, em 2011, lá na região serrana, né? Petrópolis, enfim, Nova Friburgo. Era o maior evento, né? Lá foram mapeados em torno de 4 mil cicatrizes. O Rio Grande do Sul, ele se diferenciou pela área muito extensa atingida, né? Foram muitos municípios, né? Mais de 18 mil quilômetros quadrados, né? Compõem toda essa área que foi atingida pelos movimentos de massa. Então, isso acabou sendo muito maior que o caso do Rio de Janeiro. Nós não podemos ainda afirmar como esse evento, né, se compara em relações globais, porque essa é uma pesquisa que nós estamos realizando nesse momento. O que a gente sabe é que de eventos decorrentes de chuva, de movimentos de massa decorrentes de chuvas, né, ele deve estar entre os maiores já registrados no mundo, tá? Porém, o mundo também já vivenciou situações dramáticas de movimentos de massa não decorrentes de chuva, como decorrentes de terremotos ou eventos de vulcanismo, enfim, né, que também geram eventos muito grandes, né? Mas realmente o nosso episódio em relação às chuvas deve estar entre os maiores do mundo em termos de área atingida, número de cicatrizes, enfim. Nós temos que investigar mais a fundo, né, com base até nos registros dos outros países. Né? Que bom. Eu achava que esse dado já existia, né, em relação às questões do mundo. Mas, Clóvis,
você falou agora um pouquinho dessa área, né? Qual que é essa área que a gente teve esses deslizamentos em quilômetros quadrados? E como que a gente pode prever aí, né? Porque o que a gente enxerga é que esses eventos, aquilo que a ciência já vinha falando, a gente já escutava, né? Principalmente quem é da área, é que a gente teria eventos extremos e cada vez mais curtos. A gente teve novamente, né, essa semana. O que a gente pode prever enquanto gestão de riscos? E a evolução de pelo menos a gente conseguir mapear essas áreas e dizer, não, a gente sabe que está numa área de risco, a gente sabe que os municípios precisam, né, mapear isso, embora a gente talvez não tenha isso ainda bem mapeado por todos os municípios, mas como que a população pode se prevenir? Você acha que os estudos vão andar em relação a isso? Eu sei que vocês têm uma outra pesquisa aí do limiar de chuva também, né? Que vai acontecer agora. Como é que a gente, enquanto população, pode olhar para tudo isso e se prevenir e trabalhar com ações também de mitigação, né? Para que a gente não tenha aí mais perdas humanas, de fato, né? Porque quando tu tá numa área de risco, a gente sabe que você tá sempre vulnerável, ainda mais com essa probabilidade de ter chuvas cada vez mais intensas. Perfeito. Então, a área do Rio Grande do Sul atingida, ela é uma área muito grande, né, em torno de 18 mil quilômetros quadrados é a poligonal da área atingida, e o que a gente observa nessa poligonal é que ela reúne características muito semelhantes de relevo acidentado, né, tipos de solo semelhantes, tipos de rochas semelhantes. O que isso significa? Isso significa que o terreno, né, que é predisposto para acontecerem os deslizamentos, ele não é qualquer terreno, ele tem que reunir as suas características de predisposição, né? Solo, rocha, grau de declividade, né? A forma do terreno, tudo isso influencia, tá? Porém, o evento que, digamos que é o deflagrador de fato, é a chuva, né? Então, o que ocorreu em 24 é que caiu muita chuva, né, um acumulado muito grande de precipitação durante vários dias em áreas muito predispostas, né, a movimentos de massa. Então, foi a união de fatores, assim, como é que eu posso dizer, negativa, né, para a condição. Mas, Thaisa, nós tivemos várias áreas que não foram atingidas por movimentos de massa em 24 e reúnem essas mesmas características. Tá? O que acontece? É que a chuva não foi tão forte nesses lugares, a chuva de 24. Né? Mas nós não sabemos onde serão as próximas novas chuvas intensas. Né? Então, a lição que fica é que, primeiro, entendendo essas características, a gente sabe dizer quais são as áreas mais expostas a novos eventos, né? E segundo, pode ser que uma área atingida num evento não seja atingida num novo evento, mas uma área que não foi atingida pode ser, né? Então, a lição que fica é que, na verdade, é o estado inteiro do Rio Grande do Sul, ou a região sul inteira do Brasil, que está nessa linha de frente aí dos extremos, né, meteorológicos, ela, como um todo, né, precisa se preparar de modo contínuo, né, e trabalhar em estratégias de prevenção, porque é toda essa região que tem várias áreas propensas a movimentos de massa. Tá? Então, veja, 24 poderia ter sido pior? Sim, ainda poderia ter sido pior. Nós tivemos vários municípios propensos a movimentos de massa que não aconteceram, porque a chuva não caiu tão intensamente lá, né? Como, por exemplo, toda aquela região mais leste, né, do Rio Grande do Sul, onde nós temos Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Maquiné, enfim, aqueles municípios todos que ficam mais próximos da costa, né, eles têm alta predisposição a movimentos de massa, e, no entanto, não aconteceu em grande quantidade em 24. Né? Então, a lição de 24 é uma lição para todos, né?
E, bom, como a gente sofreu em 24, a gente também aprendeu em 2024, né? A gente aprendeu muito em pouco tempo. A gente não tinha um evento de proporções tão grandes assim, a ponto de a gente conseguir reunir informações suficientes para avançar em modelagens, né, mais sofisticadas. O maior evento que nós tínhamos registro, Thaisa, no Rio Grande do Sul, né, de movimentos de massa, tinha sido em 2017, na região de Rolante, entre São Francisco de Paula e Rolante, que é a Bacia dos Sinos. Veja, era a Bacia dos Sinos, a nossa bacia até então a mais atingida, com em torno de 300 cicatrizes. E o que a gente viu em 24 é que nós temos vários municípios que só um município atingiu mais de 300 cicatrizes, como Veranópolis, que atingiu mais de 600 cicatrizes, como Caxias do Sul, que atingiu mais de 600 cicatrizes, né? E por isso a gente está usando essa base de dados toda do mapeamento que a gente fez para avançar nos estudos, tá? E o que esses estudos estão podendo nos trazer de ganho, né? Devido à grande quantidade de informações, a gente sabe agora dizer com mais precisão quais são as áreas mais expostas ou suscetíveis, que é o termo que ele diz, e as áreas menos expostas, menos suscetíveis a novos eventos de movimentos de massa, tá? Ai, que bacana. E dentro desses estudos das cicatrizes, né, a gente checa como é bom ter a ciência olhando para isso e, de fato, entregando esses estudos para a gestão pública nesses momentos de crise, né, Clóvis? Porque muitas vezes o próprio corpo técnico das prefeituras, não tenham conhecimento, né, que nem você falou, é algo que a gente nunca viveu, mas agora a gente vê os pesquisadores estudando e podendo entregar para a gestão pública estudos concretos para que, de fato, o mapeamento dessas áreas de risco e o detalhamento município a município fique mais claro e que o município também saiba como agir, como é o caso do município de Veranópolis, assim como você comentou aí, com mais de 600 cicatrizes, inclusive a serra, né, que tem um grande fluxo de movimentação, onde que o município aí pode estar preparado para os próximos eventos, saber como trabalhar ou a saída dessa população e também esses aspectos de mitigação. Então, hoje você já vê os municípios também buscando essas informações com vocês, Clóvis, para que de fato eles comecem a olhar um pouco mais o que fazer dentro do seu próprio território? Sim, a gente vê os municípios buscando isso. Nós vemos um fortalecimento bastante importante, Thaisa, que nós temos que destacar da Defesa Civil nesse processo todo, né? A Defesa Civil que encarou o desastre de 2024, hoje ela é uma Defesa Civil muito mais fortalecida, né? E nós tivemos ali naquele período do desastre de 2024, né, verdadeiros heróis, assim, da Defesa Civil agindo nas regiões, como o Coronel Sandro, né, que esteve já conversando aqui contigo em vários momentos com a gente em eventos, né, esteve à frente da Defesa Civil, mas assim, ó, o contingente era muito pequeno, né, e também as tecnologias, as bases de informações para o enfrentamento do desastre de 2024, ele era pequeno, e a gente vê que isso está avançando muito ao longo dos meses, né? Cada mês tem um avanço novo na Defesa Civil, a equipe está se qualificando, está ficando mais numerosa, estão sendo construídos os centros regionais, né, para as defesas civis, o centro sede em Porto Alegre também é um projeto bastante interessante, né, e acredito que a Defesa Civil ela ela precisa ser o centro, né, da gestão de riscos. E nós, como ciência, tecnologia, educação, a gente dá esse suporte, né, mas a Defesa Civil é quem
está lá na linha de frente. Então, as defesas civis, elas têm nos procurado muito, né, para conseguir, dentro das suas regiões ou dos seus municípios, dependendo se é a defesa civil municipal ou estadual, consigam dar esses passos largos, né, na melhoria da gestão de riscos, tá? E o que está fazendo com que a gente consiga atender melhor, né, essas demandas das regiões é o fato de que nós construímos e aprovamos o projeto Previne Taquari Antas, que é um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e que tem o suporte do fundo chamado FUNRIGS do Rio Grande do Sul, que visa justamente o estabelecimento de estratégias de recuperação e principalmente prevenção, né, nas regiões. Então, a gente tem conseguido atender as necessidades científicas e também as necessidades, né, técnicas que os municípios possuem, né, sejam elas as mais diversas possíveis dentro da gestão de risco. Por exemplo, né, nós estamos dentro desse projeto fazendo os mapas de suscetibilidade para entregar para os municípios. Ou seja, são mapas que indicam dentro de todo aquele território quais são as áreas mais suscetíveis, menos suscetíveis a movimentos de massa, tá? E esses mapas, então, eles são importantes para a gestão territorial, a gestão do município, né, melhor prever o uso daquela terra, né, prever também as áreas que ficam mais expostas numa situação de novas chuvas, né, já fazem todo um monitoramento mais focado, né, sabendo essas áreas. E nesse projeto a gente não está olhando só para as encostas, Thaisa, a gente também está olhando para o rio, tá? Então, dentro desse projeto, nós também estamos trabalhando com a gestão de risco hidrológico, né? E, por isso, na bacia do Taquari Antas, que é uma bacia enorme, né, e que compõe diversos municípios, nós estamos ajudando a ampliar bastante a rede de monitoramento dos níveis de água. Tá? Que bacana. Então, nós temos sensores sendo instalados, já foram instalados 4 sensores da rede TideSat, que é uma startup que faz parte do nosso projeto, uma startup da URGS, né, que utiliza uma tecnologia muito legal, Thaís. Ela é diferente. Diferente das outras tecnologias, o sensor, o sistema, ele não precisa estar em contato, ele não precisa estar próximo da água, tá? E esse foi um dos grandes problemas de 24, porque como o rio Taquari e os arroios, né, os rios afluentes subiram muito, né, alguns subiram quase 30 metros em relação ao nível normal, boa parte do sistema de monitoramento foi destruído, que a gente tinha, e que já era pouco, né? Então, o TideSat, o sensor, ele mede de longe, ele fica posicionado em uma área alta, um poste, uma ponte, enfim, alguma estrutura segura, né? E de lá ele consegue, então, medir a elevação do nível da água. Isso está fazendo com que a gente consiga monitorar o rio Taquari, os afluentes, e o rio das Antas também, de uma maneira mais assertiva, para que a gente consiga modelar com mais precisão, afinal, né, se chover tanto, quanto que vai subir a água lá em Lajeado, ou quanto que vai subir lá em Estrela, ou quanto que vai subir em Santa Teresa, né? A gente agora consegue ter mais clareza disso. E a gente vai instalar mais sensores ao longo do desenvolvimento do projeto, que vai se dar até o final de 2027. Então, a gente vai ter aí o rio Taquari sendo monitorado em vários pontos e os arroios também, né? Como o rio Carreiro, como o rio da Prata, né? Aí pertinho.
Enfim, os principais afluentes do Taquari, eles também precisam ser monitorados, né, porque eles levam muita água, né, pro rio principal, né, Taquari e Antas, né. Que bacana, Cláudio. Como é bom, né, ver e conhecer tudo que está sendo feito, né? Porque quando a gente às vezes escuta muito, tá, mas tudo que aconteceu, às vezes quem é leigo não está sendo feito nada, né? E não, tem muito projeto de pesquisa, tem muita ação acontecendo, mas a gente sabe que, de fato, são coisas que a gente executa a curto prazo, mas tem ações que a gente precisa olhar, estudar, planejar, né? Então, tem aí um caminho também pela frente. E esses mapas de suscetibilidade que você comentou que vocês vão entregar são para os 150 municípios dos deslizamentos ou dentro desse projeto da Bacia Taquari-Antas? Nós vamos entregar para todo o território da Bacia do Taquari-Antas. Todos os municípios que compõem a Bacia do Taquari-Antas, né? Nesse projeto. Então, que já é um grande comprometimento, é uma bacia muito grande, né? Se compõe. Quantos municípios tem? 400? Não, 400 é o estado inteiro, né? Mas eu sei que é bem grande aí a bacia como um todo, né? Tem bastante município. Sim, é uma das maiores bacias do Rio Grande do Sul. Porque ela nasce em Passo Fundo, né? As nascentes mais distantes, Thaís, eu te diria que elas ficam em Cambará do Sul, né? Iniciam lá em Cambará do Sul, mas também pega Passo Fundo, sim. É uma área enorme, né? Pega sim, a maior toda aquela parte mais leste, mas também norte do estado. E daí todos esses afluentes vêm descendo para o Rio das Antas e depois chegam até o Taquari, né? E o nosso comprometimento é o seguinte, né? Então, nós temos vários municípios que têm só parte do território dentro da Bacia do Taquari-Antas, por conta da posição dos divisores d'água. Isso é até interessante. A gente esteve em Farroupilha faz algumas semanas, né? E Farroupilha é um caso bem emblemático, porque a cidade de Farroupilha está bem no divisor de águas entre o Taquari-Antas e o Caí, né? E, bom, nós vamos fazer um mapa de suscetibilidade só para metade de Farroupilha, né? Sim. Então, a nossa regra é assim, ó, se a bacia pega uma parte da área do município, a gente faz o mapeamento para o município inteiro. Ah, que bacana, que bacana. Sim. E esse mapeamento vocês estão entregando para a Defesa Civil e para o município, assim, vai ser entregue em mãos da Defesa Civil dos municípios? Sim. Ó, aqui fiz uma pesquisa para a gente responder a questão do número de municípios, né? A Bacia do Taquari-Antas, dessa questão do parcial ou total, né? Mas considerando tudo, ou seja, se pegou um pedaço do município, a gente já considera nesse número aqui, dá 119 municípios. Bastante trabalho aí, né, professor? Cláudio, né? Eu acho que nem vai ter férias, não vai ter férias, né? Nada de brincadeira. O bom é que a gente está contando com uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar, tá? Nesse projeto. Então, a gente conta com os geógrafos, os geólogos, os engenheiros, mas também a gente tem, na nossa equipe, tem profissionais da área de comunicação, tem profissionais da área de saúde e psicologia, né? Enfim, tem outras áreas que estão fazendo parte do nosso projeto, porque o nosso foco é a gestão de risco na sua amplitude, né? Então, é a gestão de risco, é a ciência para a redução de riscos a movimentos de massa, enxurradas e inundações, né? Esse é o título do projeto, né? Bem extenso. Taquari-Antas, né? E aí a gente sabe que a gente precisa também contemplar as outras áreas da gestão de risco, que não são somente os mapeamentos e as modelagens. Então, a gente também tem uma área de desenvolvimento da ciência cidadã, né?
da educação, a gente está fazendo ações de educação, né? Nesse momento a gente está mais planejando para as ações mais formalizadas dentro das escolas, mas nós já estamos começando a fazer isso, né? Os primeiros municípios que nós vamos fazer em Santa Teresa e em Mussum, com as escolas da educação básica. Que bacana. O como é bom, né, ver a amplitude, é isso, quando a gente fala em gestão de riscos e essa questão, né, ampla, de fato como ela é, né, professor, porque você trouxe aqui um tema que eu conversei com o coronel também, que esteve aqui, a saúde, a psicologia, porque, claro, aqui a gente está falando de muitos aspectos técnicos e de dados, de pesquisa, de instrumentos, mas a gente sabe que, de fato, o que fica na população é, toda vez que vem um alerta, é esse medo, é esse receio, tá? E agora? E muitas vezes, até eu fiz uma crônica esses dias, e eu até coloquei isso, né? Porque eu perdi o meu acesso às câmeras lá em Veranópolis, onde eu tenho, né, uma propriedade bem numa área de risco. E o que eu comentei não tinha indícios para chuva que pudesse ter tido um deslizamento, né? Mas a gente, mesmo tendo conhecimento da área, a gente sempre fica com esse receio. E quando a gente fala em gestão de riscos, a população, ela tá traumatizada em relação a tudo que aconteceu e o que vem acontecendo. Então, de fato, é trazer essa pesquisa depois para que, com mais dados, a população também sinta que, né, ela pode saber para onde ir em momentos de riscos, mas também poder se sentir mais segura. Eu acho que é isso que a gente espera no final, entregar para a população algo que possa respaldar e dar segurança, e também uma segurança, que nem eu digo, às vezes emocional, dizer, não, peraí, eu aqui estou seguro nesse local, né? Porque às vezes a gente remove pessoas e coloca no local seguro, que foi mapeado. Então, o quanto é importante olhar para tudo isso, e essas equipes multidisciplinares no projeto auxiliam muito nisso, né, professor? Sim. Tem uma frase que eu ouvi, agora não sei te dizer quem é a autora ou autor, mas é o seguinte, né? O desastre só termina quando o sofrimento acaba. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Eu acho que ela simboliza bem isso, né? E o trauma é sobre isso, né? Ou seja, o desastre, ele não acabou, os efeitos continuam, né? Os efeitos continuam na saúde da terra que foi atingida, na saúde das pessoas, e isso está presente no nosso cotidiano. Mas realmente uma forma de a gente enfrentar isso é com a educação, com o diálogo, com o tratamento de saúde, né, com o tratamento dos próprios efeitos, né, do que aconteceu na terra, no solo. E a gente vivenciou isso muito bem durante a emergência e continuou vivenciando depois, porque nós temos contato, né, com algumas famílias que, no momento em que tinham sido atingidas, né, a situação ela foi extremamente dramática, é como se saísse o chão, né? Sim. Enfim, é como se a vida perdesse, né, praticamente o sentido para essas pessoas. Mas a gente viu que ao longo do tempo, né, construindo algumas ações de remediação e de recuperação, né, direcionadas caso a caso, essas famílias evoluíram muito bem, né, e hoje, embora ainda tenha resquícios do trauma, estão esperançosas, né, estão conseguindo ver alternativas, estão aplicando ideias, né, que nasceram dessa troca, né, de ciência, de conhecimento e também de atenção, né, a essas pessoas que estão passando por isso, né. E, porém, esse é um trabalho muito grande, porque são muitas famílias atingidas, são muitos casos diferentes, né, mas nós vamos precisar trabalhar isso ao longo de muito tempo, né? Não só a universidade, como as defesas civis, como as assistências de saúde, né?
toda a gestão, né, de modo completo. E uma coisa que ajuda, Thaís, é o que eu vejo, essas pessoas que foram atingidas, né, na superação, elas enxergarem que o conhecimento que elas têm pode ajudar na resolução dos problemas ou na minimização dos problemas, né? Então, esses moradores que vivem da terra, conhecem muito bem seu solo, né? Eles são ótimos aliados para a gestão de risco, porque eles estão vendo diariamente as mudanças que estão acontecendo no seu terreno, né? E se a gente não estabelece um laço de confiança, né, a gente não vai conseguir ter essas informações que, na verdade, quem mora tem muito mais que a gente que vai, né, com uma frequência bem menor nessas áreas. Além disso, a gente também pode utilizar essas informações para o desenvolvimento científico, como, por exemplo, uma pesquisa que nós vamos iniciar logo em seguida, né, com apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que é a obtenção das informações de hora e dia que aconteceu determinado deslizamento que atingiu a propriedade daquela família. Esse dado a gente só consegue se o morador dizer para a gente, porque não existe satélite que resolva isso. Mas essa informação ela é tão importante, Thaisa, porque o que acontece? A gente quer cruzar essa informação de cada uma dessas cicatrizes que a gente tem mapeado com os dados de chuva de 2024, né? E quem sabe até os dados de 2023, porque em alguns lugares aconteceram alguns pequenos movimentos em 2023, e a gente consiga entender melhor qual é essa chuva antecedente, ou como assim, qual é? Qual é a quantidade, em quanto tempo, qual o acumulado, qual a frequência que resultou na deflagração daquele movimento de massa naquele horário. Naquele horário exato, né? A gente tem uma ideia, conversando com as famílias, né? A gente sabe que os movimentos de massa começaram lá em Santa Maria, né, em 24, e foram acontecendo na sequência, né, dos dias até os últimos terminarem lá na região de São Francisco de Paula, Cambará do Sul, lá pelo dia 2, dia 3. Tá? Mas a gente pode calcular, né, esse acumulado de chuva e fazer um estudo bem sério e detalhado que a Defesa Civil pode usar para emitir novos alertas no futuro, né? Ou seja, qual é a quantidade de chuva prevista ou acumulada que realmente define, precisa sair da propriedade, precisa sair da casa que o risco é muito alto. Isso a gente ainda não sabe, não sabe detalhadamente, né? A gente tem uma ideia, né? Mas esse estudo que vai considerar essa informação do maior número de cicatrizes possível vai nos ajudar a avançar. A gente chama de estudo da chuva antecedente, né? Da deflagração de movimentos de massa. Que bacana. Isso. E sem a Defesa Civil e os bombeiros não tem como fazer. Porque quem melhor conhece as famílias são aqueles agentes da Defesa Civil, os assistentes sociais que estão lá no território, lá no município, e eles conversam, eles obtêm as informações. E algo que a gente não vai conseguir percorrer quilômetros e quilômetros, né? Tem que dar aula, tem que cuidar dos alunos, então... E isso é muitas famílias, né? Tem muita coisa aí, né? Teria que botar um time só percorrer o estado e fazer só isso. Mas
que bom ver, Clóvis, o quanto a gente tá evoluindo, porque eu acho que, eu falo isso também quando eu tô com líderes, né? A gente não é aquilo que a gente, de fato, que acontece com a gente, mas o que a gente faz. E eu acho que o Rio Grande do Sul, ele viveu, né, momentos difíceis em 23, em 24, mas estamos trabalhando muito para, de fato, eu enxergo, e pode ser também um pouco de otimismo demais meu, ser referência em muitas questões. Porque a gente vê o quanto tem projetos de pesquisa bacana, né? Eu que converso muito com pesquisadores, o quanto a gente vê a academia pesquisando, entregando para a sociedade, com parcerias com Defesa Civil, o governo do estado, enfim, né? Todos os atores. E a gente vê o quanto a gente ali na frente vai ter esses dados cada vez mais apurados para tomar melhores decisões. É isso que tu trouxe, né? Bom, qual é a quantidade de chuva para retirar essas pessoas dessas áreas de risco, né? Nesse local. E a gente sabe o quanto isso demanda muito trabalho, né, Clóvis? Porque tem que ter esses dados. E uma pergunta, assim, que eu queria fazer para ti, que é o que mais te preocupa, olhando para o cenário climático, né? Vocês que pesquisam muito sobre isso, olhando para esse futuro do nosso território enquanto estado do Rio Grande do Sul. O que mais me preocupa é esse trabalho de preparação da população. Tá? Eu acho que esse trabalho, ele é o trabalho mais difícil a ser feito, mais demorado, ele exige mais tempo, né? Porque é uma construção de uma cultura, né, de prevenção. E a gente teve a oportunidade de receber aí algumas missões de outros países que tem um histórico muito grande de desastres, né, como a Itália e como o Japão, que eu digo nós recebemos porque eu sou membro do comitê científico, né, como tu falastes, de adaptação e resiliência do Estado, e a gente participa, né, dessas atividades. E o que eu enxergo de diferente, assim, em relação ao que a gente tem e o que eles têm, é o fato de que as pessoas, aquelas comunidades, elas estão mais preparadas educacionalmente para agir, né? Eu enxergo claramente a gente chegando mais rapidamente num nível científico e tecnológico aplicado à gestão de riscos em pouco tempo, tá? Mas essa parte de educação e preparação parece que vai levar mais, né? Parece que vai levar mais. E como que eu poderia te exemplificar isso, né? Hoje, se a gente tem um alerta emitido no Rio Grande do Sul, nós já temos uma grande parte da população que, se não acontecer o desastre de fato, ela tem um sentimento de se sentir enganada pelo alerta, ou de sentir que não tem confiança, enfim. E isso a gente tem que mudar, né? Porque, na verdade, a gente precisa ficar feliz se é emitido um alerta e não acontece um desastre, porque a gente está saindo melhor possível daquela situação. No entanto, se acontecesse, a gente estaria preparado. Né? E é isso que eu enxergo muito diferente nessas comunidades, né? Porque a gente precisa trabalhar com a prevenção e a preparação como prioridade, independente se vai acontecer ou não, né? Estar preparado, porque um dia vai, né? Um dia vai acontecer, e essa diferença ela vai ser grande, sobretudo com a missão japonesa. Isso ficou muito claro, né? Quando eles abordaram, né, essa questão de como eles atuam lá no território deles, né? E aqui, né, a Defesa Civil colocou, né, como a Defesa Civil fica muito na linha de frente, né? É a primeira que acaba sendo
acaba sofrendo, né, as críticas da comunidade quando um alerta, entre aspas, não se confirma, né? Daí fica aquela sensação, pô, eu emiti um alerta, mas não aconteceu, né? Mas a gente teve uma experiência no dia 15 de dezembro bastante positiva em termos de alerta, Thaís. Ali eu vi um amadurecimento, né? Na região metropolitana do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil lançou aquele alerta no celular, que é aquele que aparece na tela, independente do que se está fazendo, né? Então é obrigado a ler aquela mensagem. E logo na sequência, realmente teve uma tempestade muito rápida de vento, né? E eu senti uma diferença no comportamento da população nesse alerta, porque as pessoas agiram rapidamente, se prepararam, e esse alerta realmente fez com que os danos fossem muito menores. E a comunidade respondeu positivamente e disse, ó, que bom que alertaram, porque fez toda a diferença na hora de fechar a casa, na hora de recolher as crianças, na hora de retirar o carro de uma área exposta, né? Enfim, então estamos avançando, né? Estamos avançando, mas é o que vai levar mais tempo e tem que começar não, né? Tem que agir em todos os níveis, mas a base ela é muito importante, né? Por isso que a gente está se dedicando muito a fazer as atividades educacionais nas escolas. Com certeza, Cláudio, porque esses sistemas de alerta, eles salvam vidas. Mas eles só funcionam se a população acredita neles, né? E é bem isso que tu trouxe. São previsões e a gente gostaria que elas nunca acontecessem. E aquilo que aconteceu 15 de dezembro, de fato, a gente vê aí, né? A Defesa Civil conseguindo alertar, monitorar. E eu também acredito muito nesse processo de educação, de conscientização, de consciência, porque é o que de fato vai mudar para que as pessoas olhem para os alertas, mas que as pessoas também entendam, né? O que eu falo muito aqui, qual é também o meu impacto em relação a tudo isso, né? Porque se a gente está vivendo o que a gente está vivendo, todos nós temos uma parcela de culpa, né? Ou de responsabilidade. Uns mais, outros menos, mas é de fato como a gente consome, como a gente planta, como a gente desmata, como a gente... E aí tem vários fatores que contribuíram e continuam contribuindo para que de fato a gente não melhore a questão das mudanças climáticas. Então, a ciência é muito importante para a gente trabalhar adaptação, mitigação, mas a gente, enquanto espécie humana, né, enquanto cidadão, a gente também precisa olhar o que de fato está na nossa responsabilidade diária de fazer com que a gente pelo menos consiga barrar e não avançar para que esses eventos se tornem cada vez mais extremos, né? Quando a gente fala de redução aí das emissões de carbono e enfim, né? Toda essa questão, é importante a gente olhar também para as nossas responsabilidades, das nossas organizações, o quanto a gente precisa e deve tomar consciência e fazer cada um o seu papel. Porque, de fato, às vezes é muito fácil a gente apontar o dedo, né? E dizer, o governo não faz. Falou, mas e eu? O que eu estou fazendo? Então, essa também é uma consciência que eu trago praticamente em todos os programas aqui, para que a gente plante essa semente. Eu acho que é importante a gente educar as crianças. Mas, uma vez eu também li uma frase do Tiago Berto, que ele diz o seguinte, né? Precisamos de novos adultos. Porque muitas vezes somos nós, em casa, que damos o exemplo, né? Eu, assim como o Cláudio tem filha pequena, eu também tenho. E é do exemplo também diário, né? Que eles enxergam além da sala de aula. Né, Cláudio? Sim, sim. A minha filha, né, nos últimos dias, entrou no vocabulário dela as palavras alerta, ciclone, furacão. É impressionante. E ela fala numa maior naturalidade, assim, mas qual é a diferença, né, do ciclone e do furacão? Enfim, isso demonstra que ela está aprendendo com o que ela está vivendo, né, no seu cotidiano ali. Então ela fica impactada, né? Ela também sabe o que é um movimento de massa, né?
já visitou, inclusive, né? Então, isso mostra como as crianças, né, os jovens são bastante impactados por aquele convívio que tem, né? E absorve esse conhecimento e constrói o conhecimento com a gente, né? Com a gente. Com certeza. É legal tu trazer, Cláudio, que eu falo a mesma coisa, né? Lá em casa até eu brinco assim, nossa, acho que eu tô criando um pequeno monstrinho, assim, no bom sentido, porque ele diz assim, meu filho, ele sabe quais são os tipos de desastres naturais que existem, né? E ele já diz, tem furacão, e aí ele vai relatando, né? Mas também, no caso, ontem ele disse, mamãe, vai chover forte aqui, vai ser aqui que vai dar chuva de pedra, vai... Então, eles também já estão, me parece, mais preparados e vão escutando. Mas eles precisam chegar em casa, quando a gente fala em projetos dentro das escolas, e entender que também em casa eles têm um respaldo para que a família faça, de fato, essas ações, né, Cláudio? Uhum. Mas eu queria ver contigo assim, né? Porque a gente poderia ficar aqui falando de muitas coisas. Mas se tu quisesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes em relação a tudo que vocês estão pesquisando e esse futuro também, né? Que você já comentou um pouco, mas que eu vejo que talvez são pesquisas que a gente vai continuar atualizando, que essa também é a função da academia, mas que a população sinta de fato que ela está sendo vista e também está sendo olhado para os desafios que ela tem, né? Assim, se a gente pudesse dar uma mensagem para eles ficarem mais tranquilos, vamos dizer assim. Sim. Nós já passamos por diversos momentos, assim, da nossa história, onde em curto espaço de tempo se deu grandes saltos no conhecimento, né? Eu sou da área de sensoriamento remoto, né? A gente sempre lembra da área do momento da corrida espacial. Se desenvolveu em pouquíssimo tempo tecnologias ultra avançadas de foguete, se chegou à Lua. Isso tudo aconteceu em poucos anos, né? Porque naquele momento isso se tornou uma prioridade. A mesma coisa a gente observou recentemente com a pandemia, tá? Em um curto espaço de tempo, diversos cientistas, diversas fontes de financiamento, a energia toda se voltou para o desenvolvimento das vacinas, né? E todas aquelas iniciativas que nos fariam enfrentar a pandemia, né? Então, nós temos ótimos exemplos na nossa história de grandes viradas que foram feitas com base na ciência, na tecnologia e na educação, tá? Eu acho que aqui no sul do Brasil nós estamos vivendo um momento como esse. Embora, Thaisa, muitos possam dizer, eu acho até muito irresponsável, assim, de algumas pessoas dizer, não está sendo feito nada, né? Eu acho que é um comodismo, inclusive, com até certeza. É uma defesa, sei lá, própria, de dizer que não está fazendo nada. Será que a pessoa não está querendo dizer eu não estou fazendo nada? Boa, Cláudia, porque às vezes as pessoas nem se dão de procurar o que está sendo feito e dizer, não, peraí, isso está sendo feito e serve, não serve? Eu posso fazer uma análise crítica, que é diferente. Sim. Então, nós temos diversas iniciativas em diversos níveis, né? Nós temos iniciativas com fomento federal, iniciativas políticas do governo estadual, nós temos o terceiro setor agindo. Nossa, nós temos várias iniciativas, tá? Muitas delas extremamente interessantes em diversos âmbitos, que vão trazer um impacto enorme em pouco tempo, né? E aí, eu estou no Comitê Científico de Adaptação e Resiliência do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que acompanha essas políticas, analisa projetos da reconstrução, da prevenção, enfim. E tem projetos que não estariam acontecendo no estado do Rio Grande do Sul se não fosse o momento que a gente está vivendo agora. A gente ia levar décadas, talvez, para ter um projeto daquela dimensão. Isso é sinal de que a gente está aprendendo com a dor, né? Mas aprendendo bem, tá? Então, o Rio Grande do Sul está sendo, nesse momento, todo
aerolevantado com aviões para obter em detalhe, né, toda a topografia do terreno do estado, tá? Em alta resolução, que a gente chama, tá? Esse tipo de base de dados, né, são poucos estados do Brasil que já têm. E isso vai nos trazer um ganho enorme na gestão de riscos, né? Porque é o reconhecimento maior do território, mas não só para a gestão de riscos, para o licenciamento ambiental, para a análise ambiental, para tudo, né? Se não fosse esse momento, a gente não ia dar esse salto, mas a gente está dando esse salto, né? E então eu consigo enxergar várias iniciativas positivas e que vão culminar na melhoria dos nossos territórios em relação ao enfrentamento, né, das mudanças climáticas, dos desastres, tá? Se você ainda não conhece uma iniciativa, nos procure, a gente tem várias para contar, né, e que estão dando certo. Eu encontro muitas pessoas nas andanças por aí dedicadas a fazerem ações que vão melhorar o nosso território, né? Então, é bom que a gente diga assim, ó, olha, estão acontecendo sim ótimas ações no enfrentamento aos desastres, porque assim a gente não desanima aquelas pessoas que estão se engajando aí diariamente, né, nesse enfrentamento. Obrigada, Cláudia. É verdade, eu vejo muitas iniciativas, não só, né, aqui dentro da Bacia Taquariantas, mas acompanhando o projeto aí também dos pesquisadores ali da região de outras universidades, a própria Priscila, né, que eu acho que também está nesse projeto com vocês. Então a gente vê tantas ações positivas também, que nem você falou do terceiro setor. E de fato, eu acho que a população precisa olhar e buscar um pouco mais antes de dizer não está sendo feito nada, né? Tem muita coisa sendo feita. Muita coisa sendo feita realmente. Claro que obras estruturantes talvez, né, demandem mais pesquisa e um tempo maior de execução. Mas tem muita coisa e muito recurso, né, Cláudio? Eu vejo também muito recurso disponível para que de fato se pesquise, se busque informações, busque tecnologias, né? Então acho que é isso. Cláudio, eu agradeço. Vamos conversar outras vezes para você explicar mais esses outros tantos projetos aí do qual também você faz parte. É sempre muito grandioso te escutar, trazer a tua sabedoria aqui pra gente, pros nossos ouvintes, e tudo que está sendo desenvolvido eu te parabenizo, porque eu vejo quanto vocês estão trazendo, de fato, ciência para a sociedade, mas mudando a realidade desses territórios dos quais vocês estão pesquisando. Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço, Thaís. Foi uma alegria conversar contigo, né, e aprender também mais aqui contigo e com toda a equipe que tu trabalha. Muito obrigada, Cláudio. Então, esse foi mais um episódio do Projeto Rastros, Liderança e Sustentabilidade, onde liderança e sustentabilidade se encontram para criar impacto positivo. Fiquem com a gente, curtam, compartilham e vejam os próximos episódios. Muito obrigada.